Hoje a gente vai falar sobre regulamentações e governança de dados, tá? Qual a importância da regulamentação de dados, né? O uso crescente de Big Data e IA, ele vai demandar responsabilidade legal e ética no tratamento desses dados, claro, né? Regulamentações, elas vão buscar proteger os direitos dos indivíduos, garantir a transparência e promover o uso responsável dessa informação, né, das informações que estão sendo armazenadas. Vão evitar abusos como vazamentos, manipulações, discriminações e invasão de privacidade também, que é algo que a gente não pode ocorrer, né? São coisas que não podem ocorrer. Um vazamento é extremamente prejudicial às pessoas, né? Por exemplo, quando você recebe, recentemente, né, não recentemente, mas a gente teve o vazamento dos correios, né, que aí quantas pessoas agora hoje em dia não recebem SMS falando que o pacote ficou preso na alfândega e você tem que pagar um Pix lá para para um uma chave específica, né, com um valor específico para liberar na alfândega. Às vezes você nem tem entrega nenhuma e eles te mandam isso, né. Então é algo que a gente tem que ficar de olho, porque é muito perigoso, né. E aí quais são as principais regulamentações no Brasil e no mundo, né. A gente tem no Brasil a LGPD, tá, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que vai estabelecer regras sobre coleta, uso, armazenamento e compartilhamento de dados pessoais, vai definir princípios como finalidade, necessidade, segurança e transparência desses dados, tá? Vai garantir também direitos aos titulares dos dados, como acesso, correção e exclusão desses dados, e vai criar a ANPD, né? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, como órgão fiscalizador desses processos, tá? A gente na Europa tem a GDPR, tá? Que é a General Data Protection Regulation, né? Que é a proteção de dados, a regulamentação geral de proteção de dados, né, que seria a referência mundial em proteção de dados, que vai estabelecer obrigações rigorosas, tá, para empresas que processam dados de cidadãos europeus, tá. Então, eles têm que seguir à risca o que está acontecendo ali, senão eles são severamente punidos, né. Inclusive, recentemente a gente teve o caso do Facebook que foi punido por conta disso, tá. E vai exigir consentimento claro, direito ao esquecimento desses dados, ou seja, vai dar direito a você poder apagar esses dados, portabilidade dos dados, né, mandar de um lugar para o outro, e notificação de incidentes. Então, a empresa teve um vazamento, ela vai ter que comunicar o seu cliente, né, vai ter que comunicar ele. E a gente tem outras regulamentações relevantes, né, que é a CCPA, que é da Califórnia, Lei de Proteção de Dados Pessoais da China, tá? E tendência global de criação de legislações similares, inclusive na própria América Latina, tá? E aí, qual é o conceito de governança de dados, né? Governança de dados é o conjunto de políticas, processos e padrões que vão assegurar o uso correto, seguro e eficiente dos dados em uma organização, tá bom? Então, isso vai garantir também que os dados eles estejam disponíveis, acessíveis e sejam confiáveis e também sejam protegidos. Além de acessíveis, eles estarem protegidos, tá bom? E vai promover a responsabilidade compartilhada entre equipes e departamentos. Então, ó, esse departamento e essa equipe é responsável pela governança desses dados. E aí, quais os princípios da boa governança de dados, tá? Qualidade dos dados, né? Precisão, consistência e atualidade. Então, esses dados eles têm que estar atualizados, eles têm que ser consistentes e têm que ser precisos, o mais preciso possível, né? Não sempre tem que ser preciso. Segurança e privacidade, né, controles de acesso, criptografia, anonimização, né, para esses dados se tornarem anônimos. Transparência, né, rastreabilidade de quem acessa, modifica ou utiliza esses dados. Então, quem que modificou? Quem que modificou, né? Quem que está utilizando esses dados? Accountability, né, que é a definição clara de quem responde por quais dados, né. Então, saber, quem que responde por quais dados, por exemplo, se eles forem vazados. Quem que responde pelos dados de saúde? Então seria, por exemplo, um hospital, né. E a gente também tem o compliance, né, que é o alinhamento com normas legais e éticas, tá. Então esses dados, eles ao serem armazenados, né, eles têm que ter alinhamento com as normas legais e éticas, tá. Então tem que seguir a lei e tem que ser eticamente correto, né, não pode ser eticamente incorreto. Essa é a ideia da boa governança de dados, tá. Eh, e aí a estrutura de governança de dados, né, qual a estrutura que a gente tem? A gente tem políticas
organizacionais sobre coleta, uso e retenção desses dados, né. Papéis e responsabilidades, por exemplo, como o Data Steward, que vai zelar pela integridade e qualidade desses dados, o Data Owner, né, que vai ser o dono funcional desses dados. E o Data Custodian, que vai ser o técnico responsável pelo armazenamento, né. Então, a gente vai ter o Steward, que vai zelar pela integridade desses dados, né, a pessoa que vai, pegar esse papel, ela tem que zelar pela integridade e qualidade desses dados. O Owner, né, que vai ser o dono funcional desses dados, então a pessoa que fornece esses dados, por exemplo, o nome, idade, endereço, e o Custodian, que vai ser o técnico que vai ser responsável pelo armazenamento desses dados, tá. E a gente tem as ferramentas de suporte, como catálogos de dados, glossários e dashboards de conformidade, tá, como que isso está conforme a governança de dados, como que está estruturado, tá. Riscos da ausência de governança e regulamentação, tá. O que que a ausência desses processos pode fazer com os nossos dados, né. Multas e sanções legais, tá, pode ser punido legalmente. Eh, Perda de confiança de clientes e parceiros, então, meus dados eles foram vazados, como que eu vou confiar nessa empresa para armazenar meus dados de novo, né? Tomada de decisão com base em dados incorretos, então, tem tais dados incorretos, qual decisão eu devo tomar, né? E aí vai acabar tomando uma decisão errada, possivelmente, porque os dados eles são incorretos, tá. Reputação da organização prejudicada por incidentes com dados, né, então a reputação vai por água abaixo por causa de um incidente com dados, porque não tinha, governança e não estava regulamentado. Se tiver com governança e regulamentado, isso é bem difícil de acontecer, pra não dizer impossível, tá. Integração com Big Data e IA, né. Em ambientes de Big Data, a governança deve lidar com dados em grande volume, velocidade e variedade, tá. Com IA é necessário explicar decisões algorítmicas, garantir os dados de entrada, que eles sejam justos, auditáveis e legais, tá, legalmente falando. Governança fortalece o ciclo de vida ético dos dados e modelos do início ao fim. Então vai ser eticamente correto, né, eh, do início ao fim. É isso que a governança ela busca, trazer no Big Data e IA, tá. E aí, quais são as tendências e as boas práticas que a gente pode ter com a governança e a regulamentação, tá? Uso de tecnologias automatizadas para compliance e auditoria, tá? Data Ops como metodologia ágil para entrega contínua de dados com qualidade, tá? Operações de dados, né, no caso. Governança baseada em metadados para rastrear o fluxo de dados em tempo real. Então, você vai rastrear o fluxo desses dados em tempo real para ver se a governança está sendo atendida, por exemplo. Crescente desvalorização, da governança como diferencial competitivo. Então, ó, aquela empresa ela tem governança, ela tem regulamentação, ela está auditada. Então eu confio mais nela, né, ela vai armazenar meus dados da forma correta. Então vai virar uma competição de mercado, né, vai virar um diferencial competitivo, isso se não tiver um incentivo ainda em cima disso, porque é muito importante que esses dados sejam armazenados e que os vazamentos eles parem de ocorrer, né, porque é algo que prejudica além da empresa, toda a população que utiliza aquele serviço, né. Então, hoje a gente entendeu, o que que é a regulamentação e a governança de dados, por que que isso é importante na Big Data e IA, né. A gente entendeu também melhor as leis, né, a LGPD, a GDPR e algumas outras, alguns princípios da boa governança de dados e algumas estruturas também da governança, né. Quais os riscos que a gente tem e quais as tendências e as boas práticas que a gente vai ter futuramente, né, a gente pretende ter. E por hoje é isso e tchau.